E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre desânimo, sobre aqueles dias, né, que a gente do nada, simplesmente a gente acorda e fica desanimado, fica com dúvida das coisas, se está no caminho certo, e desanima, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de desistir de certas coisas, dá vontade de simplesmente, se possível, ir para uma caverna e não ver nada, não falar com ninguém. É sobre isso que nós vamos trocar uma ideia hoje aqui, tá bom? Hoje é sexta-feira, sabe que eu não sei nem que data é hoje? Friday, 10 de setembro, sexta-feira, 10 de setembro. Estou aqui no engarrafamento enorme aqui na entrada de Boston, para entrar no túnel. Aqui é 3h28 da tarde. Tempo de sobra aqui para pensar na vida. Hoje foi um daqueles dias, né? Geralmente quando eu faço um vídeo aqui eu falo também das minhas experiências. Tem dia que a gente acorda muito desanimado. Hoje foi um desses dias. De ficar pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que... Até em questão de fazer esses vídeos. Porque para mim é muito difícil. É uma exposição, eu não tenho boa oratória, tenho esse sotaque nordestino, falo rápido às vezes que nem eu mesmo entendo. E fico pensando, por que eu estou fazendo isso? Porque será que é eu que tenho que estar falando dessas coisas relativas à vida, a melhorar a vida, a minha fé, que eu creio em Jesus, não em placa de igreja, esses meus entendimentos. Mas aí onde eu vou buscar um novo ânimo, né, para o dia? Porque nós temos nossas atividades. Se a gente ficar parado, as coisas não vão cair do céu. Houve uma época que está até escrito na Bíblia que Deus mandava do céu, né, cair do céu o alimento. Os pássaros traziam alimento, o maná. Mas hoje a situação é outra. O maná que vem de Deus para a nossa vida é espiritual. Esse nunca acaba. E onde é que a gente vai buscar, né, esse maná, essa nova energia? É na palavra de Deus. E eu já comecei a ler, comecei a assistir tem umas pessoas que eu gosto muito de ouvir assistindo. Aí nenhum desses vídeos que eu assisti falava, mas eu lembrei de um estudo que eu já tinha feito uma vez sobre João Batista. João Batista, o profeta que foi, na verdade foi profetizado por ele no livro de Isaías, que falava que uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. E João Batista foi filho do sacerdote Zacarias com Isabel, e essa Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. E nas passagens da Bíblia, quem já leu, quem nunca leu, tem no livro de Mateus, tem em Lucas, nos evangelhos tem a história, uns mais detalhados do que o outro. Fala sobre que o anjo Gabriel anunciou para Zacarias que ele ia ser pai, e do mesmo jeito depois Jesus, em outra cidade, mandou o anjo anunciar a Maria que ela ia ser mãe do filho de Deus, através do Espírito Santo. E o anjo falou para Maria, tua prima está grávida. Aí ela foi lá conferir, e quando ela chegou, realmente Isabel já estava grávida. João Batista é mais velho que Jesus alguns meses, e ela disse, bendita. Quando Maria chegou, disse que o ventre dela balançou, e ela disse, bendita és tu, agraciada de Deus. E ela confirmou ali que Deus tinha abençoado tanto sua prima quanto a ela. E esse João Batista é o João Batista que eu quero falar um pouco da vida dele, porque todas essas pessoas, todos aqueles grandes homens e mulheres da Bíblia, foram pessoas normais que tiveram seus altos e baixos. Isso até hoje é desse mesmo jeito. João Batista ouvia a voz de Deus. João Batista ia para o deserto, João Batista ia clamando, anunciando a vinda de Jesus. Ele via diretamente de Deus. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas, porque ele falou que tu que devias me batizar, mas Jesus não, tem que se cumprir a palavra do jeito que foi profetizado. Então
Depois ele fala que eu não sou digno de desamarrar as sandálias do pé dele. João Batista é aquele que viu, batizou Jesus e via tudo que acontecia ali na região que estava acontecendo. E ele tinha certeza que aquele era Jesus, o Filho de Deus. Inclusive, o céu se abriu, desceu a pomba sobre ele e escutou a voz dizendo: esse é meu filho amado. Tudo isso João Batista presenciou e participou diretamente. E em certo tempo, alguns anos, muito tempo depois, ele foi preso, né, porque ele ficava profetizando lá no palácio, lá, contra Herodes. Uma questão lá particular dele, que ele estava com a irmã do irmão, aliás, com a esposa do irmão. E aconteceu a situação que a menina pediu para a cabeça dele. Ele foi preso, e quando ele estava preso, ele mandou alguns dos seus discípulos, né, que João tinha muitos seguidores também. Ele era muito respeitado e ele era muito duro, né? Ele falava, ele falava, pregava, fazia a missão dele, que ele tinha que anunciar a vinda de Jesus. E ele tem uma frase muito linda que saiu da boca dele, que foi: quando Jesus se aproximava lá no rio, ele foi: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tinha certeza quem era. Ele tinha certeza da missão dele, tinha certeza do que ele estava falando. Mas dado o momento, ele simplesmente mandou dos seus seguidores lá e perguntar a Jesus se ele era realmente aquele que eles estavam esperando, o Messias. Como pode? Como depois de tudo que ele viu, que se passou, ele ter dúvida, né? Porque nós humanos somos desse jeito. Às vezes, quando as coisas não estão do jeito que a gente quer ou que a gente imagina, a gente duvida. E às vezes está tudo bem, tudo indo, caminhando, e a gente também acontece um dia tá desse jeito. E ele mandou perguntar a Jesus se Jesus era mesmo aquele que eles estavam esperando, ou seja, aquele que ele tanto falou. Então é tipo assim, ele duvidou, ele desanimou. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias, dado momento, o profeta Elias está orando, Deus desce fogo do céu, quer dizer, responde a oração dele na frente de milhares de pessoas, queima o holocausto, queima ele. Então o povo vai e mata aqueles tantos profetas, 450 profetas, e de repente ele desanima por causa de uma palavra da Jezabel. Ele foge, quer morrer, quer que Deus leve, quer morrer, ou seja, tipo, ele tinha tanta fé de orar que Deus desceu o fogo do céu, e de repente ele desanimou, não queria mais. Isso acontece com qualquer pessoa, pessoa que tem fé, pessoa que não tem fé, isso faz parte da vida. Mas para nós que temos fé, esses dias, talvez Deus permita para que a gente se lembre de onde é a fonte, a nossa fonte de energia, assim, entre aspas, né, de energia, a nossa fonte da vida, que é em Deus, através da vida de Jesus, na sua palavra, tem lá onde a gente pode buscar o nosso consolo, a nossa força, para viver, para renovar nossas forças. E Deus nunca se afasta de nós, a gente é que se afasta. Então, quando se sentir assim, desanimado, que isso acontece, eu creio com todos, tem que se lembrar, tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. O que nos dá esperança não são as coisas aqui dessa terra. O reino de Deus não é aqui. Isso que confundiu tanto a mente daquele povo quando Jesus veio, até de João Batista, que talvez ele não tenha entendido. Mesmo que ele falava o reino de Deus está próximo, ele talvez esperava que Jesus fosse reunir o povo e tomar o poder lá de Roma. Não sei o que passa na cabeça dele, mas de tantos outros, sim, isso passou. E muitas vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado. Eu sempre falo, lê Mateus 5, 6 e 7. E hoje, mais uma vez, eu busquei ler, porque também acontece comigo. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu fale, tem dias e tem dias. Nós somos humanos. Então a gente não pode tirar da mente onde é a nossa fonte, onde é a fonte de sabedoria. Toda sabedoria, todo poder, a vida, tudo isso está em Jesus. Deus deu Jesus por amor de mim e de você. E sobre ele, sobre o nome dele, está todo poder, toda sabedoria, toda fonte de vida. E a gente deixa de buscar na fonte certa, e muitas vezes
a gente se espelha em coisas humanas, e isso também causa muita confusão na nossa mente. Estou entrando aqui no túnel, por isso está engarrafado, tem um acidente ali. Talvez fique escuro aqui, mas é o túnel. E eu não gosto de editar, eu gosto de prosseguir no raciocínio. Porque se eu parar, se for... Tipo, agora eu já saí da palavra, mas a nossa fonte é Jesus. Então a gente deve buscar sempre ler a sua palavra que está escrita, os ensinamentos. Muitas pessoas têm trava de ler a Bíblia porque diz que não entende nada. É porque sai lendo esporadicamente. Começa a ler o Novo Testamento dos Evangelhos. A Bíblia é um livro que tem que ser lido de trás para frente. A gente tem que começar a ler dos Evangelhos para o final, para depois entender o Velho Testamento. Porque a vida daquele que crê tem que ser pautada do Novo Testamento. As passagens, os ensinamentos, as coisas, as lições que ficaram do Velho Testamento servem de algumas lições, mas aquela parte histórica, o que a gente precisa para a gente viver bem, viver em paz nesse mundo aqui, está tudo escrito no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, principalmente no Mateus 5, 6 e 7. Ali tem quase 99% do livro, desses capítulos são as palavras da boca de Jesus. Então você que às vezes está desanimado, achando que não está escuro aqui, que eu estou no túnel aqui em Boston, se deve continuar, não pare, não desista, não deixe apagar a chama da palavra de Deus dentro da sua vida, dos ensinamentos de Deus. Abre tua boca, compartilhe o que você aprende e saiba diferenciar o que Jesus ensina e o que o homem ensina, tá? Porque de ensinamento terrestre só tem nos afastado de Deus, mas o ensinamento que está escrito lá, que saiu da boca de Jesus, esse sim traz vida, esse sim traz esperança e renovação para nossas vidas aqui na terra e preparação para nosso caminho lá no reino de Deus, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e prossiga, não pare, não diminua, aliás, não desanime, prossiga, assim como eu não desisto, eu prossigo. A gente tem um objetivo a chegar, que é lá no final, o reino de Deus, e o caminho para chegar lá é através de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso saiu da boca dele. Então não tem outro caminho para chegar lá, a não ser passar por Jesus, pelos seus ensinamentos e seguir. Somos todos humanos, somos pecadores, temos que reconhecer isso, mas aquele que desiste fica para trás no caminho. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós devemos seguir o caminho daquele que é perfeito, tá bom? Deus te abençoe e tenha um excelente dia. Até o próximo.